Amanhã, dia 9 de julho, às 19h30, acontece nas dependências do Lions Clube a palestra Polícia Judicial Amiga dos Autistas. Presença aí do Igor Tobias Mariano, que é diretor do Departamento Nacional de Polícia Judicial do Conselho Nacional de Justiça, e é com ele que vamos conversar agora, né? Igor, seja bem-vindo no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Eu gostaria de saber de você aí como nasceu esse projeto aí. Bom, eu assumi a direção do departamento em setembro do ano passado, setembro de 2023. E uma preocupação inicial que nós tivemos foi de estabelecer um guarda-chuva de projetos de polícia cidadã para a polícia judicial. Essa era uma meta que nós tínhamos desde o início. O Polícia Judicial Amiga dos Autistas, ele é uma inspiração da Polícia Rodoviária Federal, que tem um projeto similar. E obviamente que eu também me inspiro na vida pessoal, porque sou pai de autista, né? Nós chamamos de pai atípico, de modo que investimos nesse primeiro projeto, e o projeto se tornou uma referência nacional, né? Não só para o Poder Judiciário, para o qual ele é destinado, mas também para outras instituições que enxergaram e enxergam nesse projeto um modelo de interação institucional com o público autista, de respeito à dignidade da pessoa humana e principalmente de acessibilidade. A finalidade, então, é um entrosamento ou trazer mais conhecimento para a população? O projeto, ele é um projeto de letramento para os policiais. Isso é um primeiro passo, né? As pessoas que interagem com autistas, elas precisam conhecer o tema, minimamente ter um conhecimento teórico sobre o tema, mas também um projeto de conscientização ampla, né, da comunidade institucional e também de treinamento dos policiais. Então, a partir de agosto, nós vamos iniciar na Academia Nacional de Polícia Judicial turmas para formar instrutores de todo o Poder Judiciário brasileiro, de todos os tribunais do país. Vão fazer um curso de instrutor em Brasília para retornarem aos seus estados e replicarem o conhecimento. O projeto, como eu disse, é um projeto de interação institucional. Veja que na nossa percepção, não só minha, mas também dos colegas da PRF e de outras instituições que já vêm estabelecendo projetos semelhantes, ele é um modelo tão necessário que eu penso que em breve todos, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, vão se ver aí obrigados a ter um protocolo semelhante a esse, né? É difícil pensar que um supermercado que lida com o público não tenha um programa de interação com o público atípico, né? Que uma delegacia de polícia não tenha, que que o INCRA não tenha, que a FUNAI não tenha, porque essa é uma necessidade, né, de respeito ao ser humano dentro das suas singularidades, fundamental. Então, o projeto, ele é uma cartilha de interação, né, que nós vamos treinar os policiais para que tenham esse conhecimento, e ele é dividido em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, o reconhecimento, né? Como é que este servidor, e aqui eu digo, porque a ideia não é apresentar o projeto Polícia Judicial Amiga dos Autistas, porque Polícia Judicial no município de Amambai tem pouca expressão, né? Nós temos poucos colegas vinculados à Justiça da União apenas. E isso vai chegar ao Poder Judiciário local, sem dúvida nenhuma. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer chegar em todos os pontos do país. Mas apresentar isso como um modelo inspirador, né? Porque, primeiro, quem lida com o público precisa reconhecer o autista. E o autismo, ele é, né, uma condição que a gente chama de uma condição invisível. Dificilmente, à primeira vista, para os olhos pouco treinados, a gente não consegue perceber que o indivíduo é autista. Não há diferenças ali no rosto, não há diferença, né, fisicamente na pessoa.
Mas existem o que nós chamamos de estereotipias. Estereotipias que no nosso manual a gente treina o policial para reconhecer isso. Eu sempre dou o exemplo do movimento pendular, né? O movimento pendular é aquele que o indivíduo fica se balançando, que este é uma estereotipia, essa é uma estereotipia comum aos autistas. Outra comum também é a dificuldade de comunicação, né? Falávamos antes aqui sobre experiências com autistas e com dificuldade de comunicação. Bom, essa sempre está presente. O autismo é caracterizado pela dificuldade de comunicação. Ou o autista é não verbal, ou ele fala muito, ou ele não interage, né, adequadamente por meio da comunicação, que é uma característica nossa dos neurotípicos. Então, reconhecer o autista, e esse protocolo é importante que se diga, ele foi construído por especialistas, por médicos neurologistas, por psicólogos, por psicopedagogos, por gente que tem amplo conhecimento científico sobre a área, e a gente tem nesse primeiro pilar o reconhecimento. Então, esse servidor, que para nós é o policial judicial, ele estará treinado para reconhecer, para saber que aquele indivíduo é autista. Existe também uma simbologia, importante que a gente diga isso. Normalmente é um cordão que vai ao pescoço do autista, que é o quebra-cabeça. Esse é o símbolo específico do autista. Também pode ser utilizado o girassol, que é para qualquer neuroatipicidade, inclusive o autismo. Mas a lei muito bem define que isso não é obrigatório. Veja, o autista não é obrigado a andar com esse cordão. Isso é uma facilidade, de modo que o profissional, né, falo do policial judicial, mas penso que todo profissional que lida com atendimento ao público para respeito à dignidade humana precisa primeiro reconhecer. O segundo pilar do projeto, dessa nossa cartilha de interação, é o atendimento. É como atender o autista, né? E para nós, no âmbito da polícia judicial, que é essa fronteira entre o poder judiciário e a sociedade, quem primeiro lida com o jurisdicionado, com o visitante, enfim, com todo o nosso público institucional, é a segurança institucional, que é gerida pela polícia judicial no poder judiciário, assim como no legislativo pela polícia legislativa, assim como no executivo pela polícia do executivo. Então, atender é o segundo pilar. E o terceiro pilar é como lidar em situações de crise. Isso talvez seja o que há de mais relevante, porque o autista tem gatilhos, né? Gatilhos de fotossensibilidade, iluminações, por exemplo, de intermitentes de viaturas, de sirenes e tal. Isso é uma coisa que afeta o autista. Questões sonoras também, né? Barulhos altos. Se o indivíduo está aqui e está tendo um barulho com um cachorro latindo, um martelo batendo, normalmente você precisa tirar ele desse foco para que ele não entre em crise. Então, saber lidar com o indivíduo na crise e saber eventualmente neutralizar os fatores que causam essa crise também é outro ponto fundamental para o autista. Então, de modo que no nosso treinamento, no nosso protocolo, nós ensinamos, inclusive, como o policial, como o servidor, deve verbalizar com o autista, né? De maneira clara, de maneira firme, não alto, mas também não muito baixo. Então, a gente ensina esses detalhes. De modo que nesses três pilares, né, de reconhecimento, atendimento e controle de crise, é o protocolo que nós estamos apresentando para a sociedade de maneira geral, agora por meio do Lions Club de Amambai, que é uma entidade, um clube de serviço importantíssimo aí na prestação de serviços à comunidade, mas nós estamos apresentando nessa palestra que será feita amanhã, com o maior prazer, faço isso, estou de férias, mas atendo esse pedido com o maior prazer, como um projeto de empatia institucional, né? De fato, das instituições se preocuparem com a sociedade e do respeito às diferenças de cada um, e que isso sirva, de repente, para uma inspiração de outros projetos que venham a acontecer. No próximo intervalo, o Igor vai contar pra gente aí se pro autista, num ambiente com muitas pessoas, se isso também é um gatilho para que ele
tenha, né, venha a não gostar ou até ter né, entrar em crise. Certamente, o autismo é tratado pela ciência médica como um espectro, de modo que a gente não pode estabelecer um padrão para os autistas, uma vez que de fato eles são bastante heterogêneos no comportamento. Mas estímulos sensoriais que muitas vezes incomoda até a gente, mas obviamente que não desregula, para o autista isso é uma gravidade muito forte, né? Então, às vezes o barulho, às vezes o tumulto de pessoas, que deixa a gente também desconfortável, em grande medida, para eles realmente pode causar uma crise, né? E a crise de um autista normalmente é grave, pode inclusive se lesionar o autista ou lesionar outras pessoas, e vale mencionar que isso sem nenhuma intenção negativa, né? A gente trata no conhecimento operacional policial para que o policial não compreenda isso como uma desobediência. Infelizmente temos casos trágicos de policiais que confundem essa situação de crise como uma situação de desobediência, e aí acaba tendo um problema para o agente policial e obviamente que para o cidadão abordado. O autismo, portanto, os autistas, eles têm sensibilidades diferentes, texturas, tipos de barulho, aglomerações, né? Então a gente um pouco que sensibiliza no nosso projeto os nossos alunos, quem vai se letrar no assunto, para que compreenda isso e tenha olhos cuidadosos. Então, se perceber que o excesso de pessoas está desregulando sensorialmente o autista, pronto, afasta as pessoas, diminui o volume, inclusive das falas, né? Se acha que determinada material que o autista está segurando ou que está sendo condicionado a segurar ou a tocar, né? Se isso está desregulando também a gente orienta. Então é um pouco de ativar a sensibilidade dos nossos servidores para que consigam perceber essa desregulação, né, no autista e mudar, portanto, o caminho que está sendo percorrido, né? É importante que em nenhuma hipótese tocar indiscriminadamente um autista é possível, porque isso pode causar de fato uma crise, né? Tem autistas que não que são muito sensíveis ao toque, tem uns que são sensíveis ao toque sensível, então segurar mais firme é mais comum. Normalmente o autista está acompanhado e assim ouvir também as pessoas que o acompanham é super importante, né? Um pouco que esse projeto, aliás, todo projeto que busca compreender o autismo aquece o coração de famílias que lidam com essa dificuldade, e é por isso que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, porque é difícil de compreender. Então, ouvir a mãe atípica, ouvir o pai atípico é um exercício de empatia fundamental, porque essas pessoas são normalmente julgadas e os nossos olhos são muito críticos. Quando você está lá no mercado e a criança está ao solo, né? A minha filha, por exemplo, ela gosta de deitar no chão, é como ela se regula. Muitos autistas são assim, ela deita totalmente no solo para se regular, ou seja, alguma coisa desregulou sensorialmente e ela procura fazer isso. E nós, com olhos pouco treinados, muitas vezes julgamos essa mãe, julgamos esse pai, né? Pô, não sabe criar, né? A criança está fazendo uma birra. Quando a gente ativa essa sensibilidade, e esse é o grande exercício da conscientização, a gente passa a ver com empatia essas situações e até mesmo ajudar quando possível, ajudar para não criar tumulto, ajudar para não para que o barulho que esteja acontecendo diminua, enfim, mas principalmente acolher essa família atípica que muito precisa dessa compreensão. Nosso ouvinte aqui, o César, mandou uma pergunta, o seguinte, senhor Igor, responda para a gente como lidar com um autista. Pois o autista
é diferente em cada caso, né? O autismo é esse espectro, é um pouco de uma nova organização mental, né? Existem especialistas, inclusive, que consideram o autismo uma nova fase do desenvolvimento humano, né? As pessoas dizem, tem mais autistas do que tinha? Claro que havia também um subdiagnóstico, né? As pessoas não eram diagnosticadas e, portanto, não se tinha isso em quantidade. Mas existem pessoas que acham, né? Existem especialistas que definem que o autismo é uma nova fase do desenvolvimento humano, de modo que nós nem classificamos propriamente isso como uma doença, mas sim como uma condição. Hoje ele está classificado pela lei como deficiência, né? Mas para fins, obviamente, que de algumas garantias de tratamento que são necessárias. Então, o autista, para tratar o autista, primeiro nós precisamos treinar os nossos olhos e exercitar a nossa compreensão, o nosso acolhimento, porque cada um precisa de coisas diferentes. Agora, Igor, o autismo tem cura? Não se fala em cura do autista, não se fala absolutamente em cura. Se fala, sim, em tratar no autista questões que, obviamente, diminuem a necessidade de suporte, né? Que dão maior autonomia. Por exemplo, a minha filha é uma criança não verbal, por enquanto nós temos a esperança e acreditamos que ela vai falar. Fala algumas palavras, algumas poucas palavras. Esses dias na terapia, a terapeuta veio nos perguntar se ela só falava inglês, porque ela só pronunciou palavras em inglês. E isso também existem alguns hiperfocos. Existem autistas desenvolvidíssimos na área, por exemplo, de cálculo, gênios da matemática, gênio das línguas, enfim. De modo que a gente cuida do autista, faz terapias para que ele consiga conviver melhor com essas limitações, né? No caso, a minha filha faz terapia, né? E buscamos que com isso ela se comunique melhor. Hoje é um dos gargalos para o atendimento dela, e outros também recebem terapias para lidar melhor com essas questões sensoriais, por exemplo. Então, o autismo, ele é tratado, mas não se fala em cura porque é uma condição permanente. Muito bem. Bom, esta palestra de amanhã, então, lá no Lions, estará aberta a participação de todos. Aberta a participação de todos, é gratuita, não há cobrança nenhuma por ela. O objetivo, de fato, é levar esse conhecimento à sociedade e inspirar principalmente instituições públicas e privadas a também lançar esse olhar de acolhimento às famílias. As famílias autistas também estão confirmando, muitas famílias autistas estão confirmando, buscando conhecimento, porque isso é importantíssimo. O acolhimento do autista deve acontecer na instituição pública e privada, sim, mas primeiro em casa, porque em muitos lares ainda há resistência até mesmo dos pais, por falta de conhecimento, e obviamente que isso atrapalha em grande medida o desenvolvimento do autista, né? E a própria encontrar o lugar do mundo para essas pessoas, né? Essas pessoas precisam ser acolhidas e conviver em sociedade com toda a dignidade que merecem. Por isso, a família também tem que fazer esse acolhimento, também tem que ter o conhecimento para poder atender adequadamente lá dentro do lar de cada um. Tá, então, Igor, por favor, reforce aí o convite para que todos estejam participando aí dessa palestra. Bom, então, com a licença do Lions Clube Cidade Amambai Crepúsculo, que é esse nosso clube que tem atendido a sociedade amambaense há tantos anos, eu reforço o convite para amanhã, dia 9 de julho, para que nós participemos juntos, né? Eu vou falar um pouco sobre esse projeto, sobre essa inspiração, sobre essa ideia, mas nós teremos também uma especialista, psicóloga, falando sobre nuances da condição autista, e também um bombeiro que tem uma iniciativa legislativa importante que vai
tratar sobre o tema. Então vai ser ali um grande encontro para que a gente fale sobre o autismo na perspectiva de um atendimento mais humano e mais universal para essas pessoas e famílias também. Tá certo, e a gente estende aí, né, para os empresários, né, para você, conforme o Igor disse no nosso começo aí da entrevista, né, quem trabalha com o público, né, como atender aí um autista, né, de um modo geral, é uma oportunidade, além de ser gratuito, trazer essas informações, né, é conhecimento e para você colocar aí na sua empresa, no seu estabelecimento de uma forma geral. Obrigado então, Igor, mais uma vez por estar aqui, tá bom?